Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com satisfação que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidar o irmão Edmilson que venha fazer a oração inicial. Oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Agradecido, Senhor, as bênçãos, Senhor, que o Senhor concede a cada um de nós. Amém. Que às vezes nós não percebemos, Senhor, mas o Senhor está no nosso lado todos os momentos. Amém. Que o Senhor venha estar conosco nesse momento, Pai. Amém. Venha estar com o nosso irmão Rafael, que irá dirigir a palavra nesse momento. Amém. Que o Senhor possa estar também nas pessoas que estejam assistindo essa aula. Amém. Que o Senhor venha perdoar nossos pecados. Amém. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém. A aula passada, que é a aula de número 32, nós estudamos o capítulo 12 do livro de Daniel e descobrimos a diferença entre tempo do fim e fim do tempo. São dois períodos distintos mencionados na profecia bíblica e que é muito importante qualquer pessoa que se diga cristã ter conhecimento deste fato da palavra de Deus, principalmente no estudo das profecias da Bíblia Sagrada. Nem se fala então ao olhar para o ângulo escatológico da Bíblia, que está exatamente abrindo o leque na direção do fim do tempo em que nós vivemos hoje. Vimos também que os três maiores períodos de tempo da Bíblia, apontadas então dentro do contexto da palavra de Deus, estão embutidos todos dentro da maior cadeia de tempo da Bíblia Sagrada, que são os 2.300 anos. Esses três períodos são os 1.260 anos de Daniel 7:25, os 1.290 anos, os 1.335 anos, ambos esses dois últimos períodos de Daniel capítulo 12, versículo 11 e versículo 12. Esses dois últimos períodos, 1.290 e 1.335 dias, que na realidade se trata de anos, por se tratar de uma profecia simbólica, que aplica automaticamente Ezequiel capítulo 4, verso 6. E o desfecho desse assunto, que estudamos na aula passada, o sumo dele, ficou concentrado em cima do foco de que todas as ações que apontavam para esses períodos, apontavam para ações, desde o capítulo 8 de Daniel, do versículo 9 ao versículo 14, está filtrado, sintetizado, o contexto da chamada abominação desoladora. Esses três grandes períodos, os maiores da cadeia profética da Bíblia Sagrada de 2.300, mais de 80% do período está absorvido dentro desses três, que um entrelaça no outro. 1260, 1290 e 1335 anos. 1260 anos, mostrando o período ativo de genocídio contra o povo de Deus. Tanto olhando o foco administrado por Roma pagã, como o foco principal apontado para Roma papal, que Roma pagã transferiria esse projeto de genocídio para Roma papal. E Roma papal faria muito mais estrago do que Roma pagã fez em toda a sua existência. Pode observar na leitura do capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 14, que está apontando exatamente essas movimentações do chifre pequeno, que envolvem inicialmente o nascimento, o surgimento de Roma pagã, que viria e derrubaria os demais reinos, representado aí daquelas quatro pontas do chifre do carneiro que caiu. O chifre nasceu quatro no lugar, que o chifre grande representava Alexandre o Grande, representando a Grécia em toda a sua potência e arrancada, mas aí no lugar daquele chifre grande que caiu, nasce quatro outros chifres, que desses quatro, de um deles, nasce a ponta pequena. Foi justamente o que nós apontamos em estudos anteriores, estaria surgindo a ponta pequena, que envolve exatamente a área da Grécia, que era dominada por um desses generais. E automaticamente, com isso, era um reino já subjugado pela Grécia, e que quando criou força por si,
derrubou a Grécia na batalha de Pydna, na Macedônia, a 168 a.C., e assumiu o governo mundial até o ano 476. Só que essa ponta pequena, representando ainda Roma pagã, no seu domínio truculento, nós conhecemos a forma com que Cristo foi tratado na cruz. Nós conhecemos a forma com que a mortandade que foi executada contra cristãos durante a história do domínio romano. Queria perguntar alguma coisa, Edmilson? A gente vê a questão do chifre grande que Daniel 8. Exato, que era Alexandre o Grande, e nasceram 4. Lisímaco, Cassandro, Silueco e Ptolomeu. Um desses 4 restou para ele o território onde justamente estava Jerusalém. Exatamente. E já enfraquecido, entendeu? Eles tiveram de volta diversas revoltas dentro lá, inclusive dos próprios judeus. E tem até hoje. É conhecido hoje, nós conhecemos hoje, que está na Bíblia Católica, como a revolta dos Macabeus. Surgiu nessa época. Então, Roma, ela cresceu justamente aí, no fracasso dos... Não, Roma não dependeu disso para ter a força que teve. Mas, o reino foi formado pelos gregos e mais outros 2 povos, já era dominado por um desses generais, Roma. A Grécia passou a ser dominada por um dos 4 generais, como Roma também. Só que quando aconteceu a batalha de Pydna, na Macedônia, esse povinho fraquinho, que eram inexpressivos, romanos, que era gente até mais com estilo de artes, de agricultura, pecuária, se militarizou de tal forma, por causa das estratégias gregas, trazidas pelos gregos, que eles conseguiram ir lá e dominar na batalha de Pydna, na Macedônia, derrubou a Grécia, porque povos gregos já vinham formando Roma. E nessa divisão interna que houve, desse domínio, surge então Roma, que atacou com ímpeto pleno e derrubou a Grécia, que já era profecia, inclusive, acontecer isso. E assume o governo mundial, Roma. E aí ela foi conseguindo... né? E aí eles foram adquirindo cada vez maiores expansões territoriais e se tornando o objeto da ponta pequena que cresceu. Observa o que fala no capítulo 8, verso 9, 10, 11, 12 e 13 de Daniel, para você ver. Que ele se estenderia com muita força, rapidamente, e ocuparia espaço sobre a face da terra e começaria a praticar, então, a abominação assoladora. Que Daniel pergunta até quando durará, e ele responde, até 2.300 tardes de manhã, e Daniel deu um branco geral. De quando ele teve essa visão aí, até quando veio as visões do capítulo 9, 10, 11 e 12, passou 10 anos. Desde que o profeta Daniel teve essa visão aí, do capítulo 8. E aí nesses 10 anos, ele passou o tempo todo orando para tentar entender esses 2.300 anos e conseguir entender. O dia que ele conseguiu começar a entender alguma coisa, é o que estava voltado para o povo dele. Mas quando mexia no capítulo 12, como nós vimos na aula passada, o anjo cortava ele toda hora. Não, mas cerra as palavras e sela o livro. Isso aí não adianta, que você não vai entender isso aí mesmo. Isso é muitos anos para frente. Está falando de 1260, está falando de 1290, está falando de 1335 anos. Você não vai entender. Você vai descansar com seus pais, tranquilo, seu quião e tal. Isso está tempo muito distante. Mas para mim, para você, é diferente entender isso. Então Roma surgiu na profecia como um povo do nada que saiu ali e do nada se tornou tudo. Um império dominante sobre a face da terra. E a revolta dos Macabeus? Isso é coisa interna, divisão interna, que já nesse período já estava também nascendo as divisões religiosas, de seitas religiosas no meio do povo judeu, como essênios, fariseus e saduceus. Aí que eu queria chegar. Entendeu? Então isso já estava gerando, já estava acontecendo, e isso durou até nos dias de Cristo e depois dos dias de Cristo.
Mas isso não influenciou em nada, em absolutamente nada, na posição de Roma. Roma, na realidade, usou esses conflitos que enfraqueceram mais ainda Israel para oprimir Israel. E foi um dos povos que também governou a terra e oprimiu o povo de Deus. Então, a profecia aponta que 7 governos oprimiram o povo de Deus em todos os tempos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Ponto. Isso é profético. E o povo de Deus tanto foi os judeus como são os cristãos hoje. Entende? Então tudo é povo de Deus. E Deus está ali olhando, está observando. Aqueles que estão trazendo o bastão de revezamento são os responsáveis de apresentar esse evangelho a todo o povo trilíngua em forma de 3 mensagens angélicas sobre a face da terra. Fechou? Então está aí. Quando os judeus, os próprios judeus, entre o ano 31, que eles é que levaram Cristo para o Calvário, e no ano 34, que ao invés de eles abraçar a obra de Cristo, apedrejaram Estevão, assumiram a perseguição sanguinária contra os cristãos. Até o ano 100 da era cristã, os judeus fizeram isso. Mas depois eles transferiram para Roma pagã de novo. E Roma pagã caiu matando até por volta do ano 313 da era cristã, quando morreu Diocleciano, que durante 10 anos oprimiu com muito sangue, jogando dentro do Coliseu romano os cristãos para brigar com fera, para ser crucificado e etc., para diversão dos romanos. Mas não ficou só nisso. Quando foi no ano 476, Roma pagã caiu, os povos bárbaros invadiram Roma pagã, e aí desses povos bárbaros que invadiu e dominou, um deles, chamado Francos, quando deu no ano 508, surge um tal de Clovis, que traduzido o nome dele, já para o francês, foi Luís. E Luís teve aí 18 reis na França com esse nome. Então é uma coisa muito interessante, porque Roma papal, dentro de 30 anos, assumiria definitivamente as rédeas do governo mundial, após a conversão de Clovis. Estava tremendo de medo desses bárbaros que derrubaram o Império Romano, que dominou desde do ano 168 a.C. até 476 da era cristã. E ela estava movimentando passos sobre a face da terra para conseguir um parceiro que pudesse blindar, proteger ou militarizar a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. E esse parceiro veio de mão cheia quando Clovis se converte. Ele oferece essa proteção para a igreja, essa militarização para a igreja, arma a igreja, morre. Clovis morreu antes do ano 538, nós já mencionamos na aula anterior. E o que aconteceu? A igreja ficou armada, teve inclusive, enquanto ele estava vivo ainda, ele conseguiu um concílio, onde nesse concílio se oficializou essa proteção oferecida de militarizar a igreja. Quando se deu no ano 533, então, Justiniano, da cidade de Roma para o Papa, eram os vândalos e ostrogodos que vinham contrários a essa união de Estado e Igreja, principalmente em doar a cidade de Roma para o Papa. Eles caíram no final desse período, quando chegou ao ano 538. Aí Roma papal, o chifre pequeno que nós comentamos ali em Daniel, no capítulo 8, do verso 9 ao 14, a Igreja Católica Apostólica Romana no ano 538 da era cristã, depois de ter caído era dos vândalos e ostrogodos, que se opunham a essa união de Estado e Igreja, a ponta pequena que antes, aí no capítulo 8 de Daniel, representava Roma pagã, agora como nunca antes representando Roma papal. E essa assolação abominadora que ele apresenta aí do capítulo 8, do verso 9 ao 14, se você der uma lida, vocês vão perceber que a evidência ali é o choque que o profeta sentiu de ver aquela abominação assoladora, que é chamada aí. A abominação assoladora é nada mais nada menos do que um genocídio contra o povo de Deus. Só isso, é um genocídio. É mortal por nós mesmos,
Em nome de Deus, a maioria, no caso do papado, não deixou de fazer parte de uma abominação assoladora de forma alguma. Os judeus, líderes da igreja nos dias de Cristo, em nome de Deus, matando Jesus. Quer uma abominação mais assoladora do que essa? Então, é uma assolação absoluta. As pessoas que são mortais se achar que pode ser igual ou maior do que Deus. Isso é uma abominação sem fundamento. Principalmente quando o fundamentalismo desses indivíduos os leva a se convencer disso, a querer ser Deus em si mesmo e ainda querer matar o semelhante, fazer mal para o semelhante, e muitos fazendo em nome de Deus, como até hoje, homens bomba por aí que entra em lugar com muito movimento e tudo, é em nome de Deus, está lá fazendo isso, fazendo aquilo, em nome de Allah. Então, infelizmente, isso é coisa que não tem coerência com a palavra de Deus, porque Deus é amor, não se resume nesse tipo de coisa. Um dia Deus vai dar um limpa, mas é Deus, e não um mortal como nós mesmos, querer fazer justiça com as próprias mãos. Já foi esse tempo desse tipo de ação, que foi no Antigo Testamento, que o povo estava no deserto, andando e se defendendo e recuperando terras que já eram deles, que Abraão já tinha comprado, e por algumas centenas de anos já tinha sido invadida e tomada por causa de pecado deles. Eles vieram parar no Egito, ficou escravo mais de 400 anos no Egito, e povos do deserto, daquelas regiões, foram e tomaram essas terras que já pertenciam a eles, por gerações e gerações. Aí Deus simplesmente militarizou pessoas humildes, simples, que só sabia fazer tijolo, eram escravos, eram pessoas domésticas, sabiam lidar com gado, e Deus capacitou e com o exército celeste protegeu esse povo e levou eles. Mas aquilo que aconteceu lá não é para ser feito hoje, porque hoje o povo de Deus está estabelecido, cada um no seu canto, e quem está viajando daqui para ali, está viajando de um ponto estabelecido para outro ponto a ser estabelecido, ou vai e volta. Não é para agir dessa forma mais mortandade, não. Todo o contexto teológico da palavra de Deus é voltado para a justiça de Cristo, e no Calvário ele conquistou isso de vez, para salvar todos, não importa se é pagão, se é cristão, não importa se tem crenças muçulmanas ou judaicas, ou islâmicas ou budistas, todos que habitam sobre a face da terra, more ele num presídio, seja ele um criminoso, seja ele um cristão ou não, Cristo morreu para salvar todos, igualmente. Deus chama todos para oferecer de graça a salvação. Então não precisa de ninguém fazer justiça com as próprias mãos para nada. É um grande equívoco, é um grande engano os que tais agem dessa forma, oprimindo as pessoas para poder conseguir favor de alguma forma. Inclusive, no que Daniel trabalha ali, no capítulo 8, do verso 9 ao verso 14, Daniel ficou tão chocado que ele pergunta ao Senhor, mas até quando que vai durar esse tipo de assolação? Aí que vem a resposta do anjo, no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, mas aí já está apontando para o santuário celestial, será purificado, porque o daqui já estava avisado que iria ser pisoteado, que iria ser destruído. Esse que Daniel estava lutando para ver ele reconstruído, que aqui já estava dentro do governo, Dário já estava envolvido com eles ali, Zorobabel já estava armando esquema de voltar para reconstruir o templo. Daniel morreria 3 anos depois dessa visão aqui, dessa profecia. 3 aninhos só. Então veja que estava aqui há 3 anos, estava há pouco tempo à frente, cerca de 3 anos, o deslocamento de Zorobabel de volta para a terra prometida. E não cumpriria com a missão toda de reconstruir os muros e a cidade, somente conseguiria o templo. E esse templo, Jesus falando agora, entrando na aula de hoje, aula de número 33, besta e imagem da besta, que depende fundamentalmente do que nós estamos estudando aqui com a abominação assoladora. Cristo tratando desse assunto, se você for lá, Mateus, capítulo 24, o verso 15, Jesus faz uma advertência muito grande, apontando a nossa vista para esse texto aqui
de Daniel. Falar, quem lê o livro do profeta Daniel, fica atento, fica ligado o que diz o profeta Daniel. Quando a abominação assoladora estiver no lugar santo. Aí ele abre um leque de advertências de como agir quando essa abominação assoladora viesse a agir. E isso já estava valendo para os judeus cristãos que ainda durante 3 anos e meio após essa declaração de Cristo seriam considerados povo de Deus ainda, mas eles seriam oprimidos pelos próprios judeus que já cometeria esse tipo de abominação assoladora. E não foi à toa que quando Pedro cortou a orelha de Malco lá no Monte das Oliveiras, que Jesus pegou a orelha, colou no lugar de novo, chamou a atenção de Pedro, que não era para usar espada, que não era esse o projeto, já estava avisando, já estava dando um recado, não importa se viria muçulmano mais tarde, se viria judeu ou se viria cristão, violência não é o projeto do plano de Deus, ficou claro isso. Ele pegou a orelha de um inimigo que via levar ele para ser preso e morto, torturado e morto. Ele pegou a orelha desse inimigo, colocou no lugar e mostrou que tipo de reino que ele veio mostrar. Que tipo de poder que ele veio mostrar? Que é um poder da graça, um poder restaurador, um poder que vai restaurar tudo que o pecado estragou na sua história. E que aqueles que estavam com ele não tinham a menor condição de entender aquilo naquele momento. Aí eles só lembraram do que diz que ele falou. Quando o assolador estiver no lugar santo, que é um lugar mais santo que a presença de Cristo, cai fora. O que aconteceu? Quem ficou lá? Só os dois. Ninguém. Os cristãos fugiu. Varou tudo. Vazou tudo da capoeira. Ele ficou sozinho. Abandonado até pelos seus próprios amigos. Mas o próprio Cristo já tinha orientado que para sobreviver, quando percebesse a presença da abominação assoladora ou do assolador, era para correr. Essa orientação que ele dá a partir do verso 16, ele mostra que quem estivesse em cima do telhado não devia para entrar para dentro de casa, já vaza. A abominação assoladora, esse tipo de abominação, foi praticada pela própria liderança judaica contra o santo do universo, contra o povo de Deus que esse próprio santo selecionou pessoalmente. Ela estava valendo nessa profecia do capítulo 24 de Mateus, no verso 1 e o verso 2, se vocês lembrarem bem, o que precedeu esse toque que ele deu, diz que estavam lá andando dentro da cidade, olhando o templo, e os discípulos mostrando para ele, Senhor, que construções bonitas, você vê aí, esses mármores bonitos, etc. Jesus, no verso 2, fala para eles assim, no capítulo 24, vocês não estão vendo tudo isso aí? Bonito, né? Mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Interessante que eu estava a caminho de um sábado, que é 1.100 metros. Dali do templo até em cima do Monte das Oliveiras. Dava 1.100 metros, certinho. Eles andaram o caminho de um sábado e estavam lá em cima do Monte das Oliveiras. Em cima do Monte das Oliveiras, lá eles não tiveram coragem de peitar Jesus. De perguntar que negócio é esse que a casa de Deus vai ser destruída. Aí ele sentou e explicou o sermão profético que nós conhecemos, mostrando que antes disso acontecer, ia acontecer uma série de coisas, e dentro dessa série de coisas ele apresenta nações contra nações que já vinham acontecendo, como já Roma tinha derrubado a Grécia, os povos bárbaros viriam e derrubaria também o próprio Império Romano. E antes disso acontecer, muitos reinos já viviam brigando, como desde que o mundo é mundo. Ele apresentou esse contexto vinculado da profecia. Ele apresentou um mais iminente ainda, que vocês, essa turma que estava com ele ali, servindo para nós hoje também, serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Cristo, cristão.
crente, e assim vai afora, protestantes. Então tudo isso é sinônimo de ódio. Lembrando que amor e ódio está sempre andando lado a lado. Marido e mulher, enquanto está tudo bem, é só amor, né? Mas a maioria absoluta, quando fala em divorciar, aí que vai ver o tamanho do ódio que tem do lado. Para chegar num consenso é a coisa mais dura que tem na maioria que tem dos divórcios. Porque o amor e o ódio está sempre lado a lado. Luz e trevas está sempre lado a lado. E a nossa vida é feita de escolhas. Então, isso é muito importante lembrar que se sempre está lado a lado, luz e trevas, amor e ódio, lembre da luz. E busque sempre a luz. Respire fundo para que a luz sempre governe na nossa vida. E nós façamos escolhas sensatas por maior dificuldade que tenhamos que enfrentar na nossa vida. Sempre fazer escolhas na luz. Porque aí o príncipe da luz, o Deus da luz, irá nos guiar sempre. Cristo. Amém. Do contrário, o príncipe das trevas estará guiando. E aí é terrível. Então Cristo deu essa pincelada de imediato, mostrando que eles mesmos seriam arrastados a tribunais. Aí ele vai estendendo o leque de forma tanto profética quanto escatológica, que atravessa os nossos dias. Ele comenta, por exemplo, de sinais no céu, do sol, na lua, nas estrelas. Ele comenta sobre o amor esfriando e a iniquidade multiplicando de tal forma que faria o amor esfriar. Ele antecipa o último grande sinal, que de tudo que acontecesse, mas terá um sinal final de tudo, que o dia que acontecer isso aí, vocês já sabem que o fim está próximo, pode olhar para o céu. Pregação do Evangelho. E esse Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes, aí então virá o fim. Então, o dia que o Evangelho atingir todo o povo tribilíneo, nós já sabemos que isso vai fechar o contexto dessa escatologia que está à frente ainda dos nossos dias. Mas quando ele trata do amor esfriar, ele também trata do escândalo multiplicado sobre a face da terra, tanto no quadro político quanto religioso. E nós estamos vivendo isso no seu âmago nos nossos dias, como nunca antes. Escândalos dentro e fora da igreja, de todas as religiões da face da terra, sem exceção. Então é uma coisa terrível essa profecia que tem se cumprido nos nossos dias. E quando ele abre esse leque e chega no verso 15, ele aponta para o Assolador, que já serviria, como eu disse e repito, para aqueles dias que eles estavam vivendo, se estenderia para a destruição de Jerusalém, que se daria no ano 70 da era cristã, mas de maneira muito interessante, o verso 15 que ele trabalha aí, que ele aponta aqui para a profecia de Daniel, não só entra Daniel 8, do verso 9 ao 14, como entra Daniel 9, verso 27. Ele faz um comentário muito interessante ali, dizendo que nesse pacto que o Messias ia fazer com muitos, que o assolador viria sobre as asas da abominação, ia trazer a assolação. Só que esse primeiro impacto, essa assolação iria cair sobre o assolador. Isso nos lembra a passagem do ano 66 para 67 da era cristã, quando Jerusalém foi cercada e o cerco foi abandonado. E os judeus correram atrás, o exército judeu correu atrás da guarnição do Império Romano, que era um ano de eleição política. E aí foi interceptada essa invasão, que era para destruir Jerusalém, e foi abandonado o cerco. E no que isso aconteceu, eles lembraram exatamente nesse aviso de Cristo, que a assolação ia cair sobre o assolador. Quando eles viram o exército judeu quase que dizimando com a guarnição do Império Romano, eles entenderam, nossa, vamos vazar. Então quem estava no telhado não desceu, quem estava no campo não voltou, espirrar todo mundo. E demorou 3 anos e meio para Jerusalém ser cercada de novo, que era o ano 70, e ser destruída. E não ficar pedra sobre pedra lá no templo, que eles passaram até arado em cima do alicerce para ver se achava mais ouro. Pensa para vocês verem que coisa mais terrível que aconteceu. A profecia dele se cumpriu à risca, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada do templo de Deus. Então, o assolador ali, a profecia ali cumpriu com exatidão. Mas interessante que no ano 70, nós estudamos lá atrás, lembra?
nesse mesmo ano, começaram a construção do Coliseu Romano, que durou 10 anos. No ano 80 já estava prontinho o Coliseu Romano e começou a ser usado como uma área de espetáculos internacionais, de esportes, práticas esportivas, campeonatos esportivos mundiais. Começou já nessa época. Desde o ano 80 da era cristã, ele foi inaugurado com esse tipo de festival, com esse tipo de Olimpíada Mundial, e foi se estendendo. E acabou que no ano 303 ao ano 313, cumpriu-se a profecia de Apocalipse 2:10, que fala dos 10 dias, que na realidade eram 10 anos, da opressão de Diocleciano, da intolerância religiosa contra os cristãos. E agora, o Coliseu Romano hoje, em nossos dias, é ruína. Mas no ano 538 da era cristã, a maior assolação, a maior abominação da história, o maior genocídio registrado na história da humanidade, iria acontecer a partir do ano 538, iniciando pelo ataque no noroeste da Itália contra os valdenses e se estenderia sobre toda a face da terra até o ano de 1798, quando se fecharia, então, 1260 anos, um dos 3 grandes períodos apontados dentro do contexto dessa profecia de Daniel 8, verso 14, de 2.300 anos. E os outros 2 períodos, o de 1290 e 1385 anos, que na realidade um é complemento do outro, que ele fala que bem-aventurados os que chega e alcança até 1335 anos. Então, ou seja, de 1290 a 1335 anos é um período pequenininho. Então, as pessoas intermediárias desse período que pegassem essas 2 passagens, entre o ano de 1798, que termina os 1290, e o ano de 1843, que fecha os 1335 anos, eles alcançariam, assistiriam à decepção de Miller, em 22 de outubro de 1844, que é um livrinho amargando na boca, né? Na boca doce como mel, no ventre amargo como fel. Mas eles veriam o resultado da fé daqueles que manteram as suas vestes limpas dentro dessa crise, que saiu vivo da perseguição e pôde retomar o bastão de revezamento da igreja, da missão de Deus na face da terra, e mostrar a fé do advento que começaria ali a ser pregada a todo o povo tribilíngua. Um movimento que cresceria de forma extraordinária, levando o bastão de revezamento que foi entregue na mão de Adão um dia. E ele veio passando, chegou na mão de Noé, Noé passou para adiante, foi parar na mão de Abraão, foi parar na mão de Jesus, que ele entregou para os seus discípulos, e que hoje está nas nossas mãos, para a honra e glória de Deus. Igreja não salva, mas é o movimento de Deus hoje sobre a face da terra, mostrando a vontade de Deus, mostrando a palavra de Deus para o mundo de uma maneira integral, sem filtros. E é lamentável que mesmo dentro da nossa igreja tem uma grande maioria de pessoas que o Apocalipse capítulo 3 apresenta que está numa condição de mornidão tão grande que Deus está a ponto de vomitar da boca. E é uma grande maioria que prende a obra de Deus, não deixa a obra avançar. É muito triste. E essas pessoas não são só membros comuns, são líderes de mais alto escalão, baixo escalão, tem gente de todo posto dentro da igreja que infelizmente não consegue sair desse estado de mornidão e que infelizmente, se não mudar em tempo oportuno de graça, será lançado da boca de Deus em forma de vômito. E é um vômito muito triste, porque Deus é um ser criador e absoluto. Vida para ele é eterna e morte também. Então, nós vimos que o vômito dele no mundo antediluviano acabou com o planeta. Nos dias de Sodoma e Gomorra, virou o Mar Morto, que está lá em cima dessas 2 cidades, até hoje. Na volta de Cristo, vai destruir o planeta de novo e com fogo. Os que não conseguir sair desse estado de mornidão, morrer na igreja nesse estado de mornidão, vai ressuscitar só no final do milênio, para ser exterminado para sempre. Então, meus irmãos, é muito sério esse assunto. Então, quando a gente entra no assunto aqui da imagem da besta, nós estamos falando do que é besta. Mas antes de falar do que é besta, nós precisamos de entender o que é imagem. Se eu pegar uma foto minha e mostrar, todo mundo vai dizer o quê? Essa é a imagem do Rafael.
se eu pegar do Adilson, se eu pegar de qualquer um de vocês e mostrar, cada um que conhece vocês vai dizer, esse é o fulano, é o Beltrano, esse é o ciclano. Porque é a mesma coisa que somos nós. Então, quando o Apocalipse começa a falar que existe uma imagem da besta, nós temos que entender que antes de existir a imagem da besta, existe a imagem de Deus. E Jesus deu uma orientação muito simples sobre isso. Na Bíblia Sagrada, tanto na orientação de Cristo, quanto na orientação dos seus apóstolos, e que se estende até os nossos dias, mas no que está registrado no escrito sagrado, ele diz o seguinte: se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas da mesma forma ele comenta que se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Por quê? Porque existe o príncipe da luz e existe o príncipe das trevas. Cristo é o príncipe da luz, que o seu pai é o rei da luz. Entende? Nós somos irmãos, ele é o nosso irmão mais velho. Ele se fez como um de nós para nos restaurar, para nos salvar, para nos redimir e nos colocar de volta na raça pura, original, que foi criada no universo. Isso é plano da redenção. Por isso que Paulo diz que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. É um mistério que Paulo apresentou e que é sério. Mas somente esses que no olho tem luz e o corpo transferem luz. Por quê? Porque esses não tiram o olho de quem? De Cristo. Isso precisa ser uma tônica na nossa vida. Nós não vamos deixar, por isso, de ser mortal ou de ser pecador. São pessoas como eu e você, que estão conectadas. Suas parábolas comentou a dracma perdida, a ovelha perdida. A dracma, o pecador que está perdido, mas não sabe que está perdido. A ovelha, o pecador que está perdido, sabe que está perdido, mas não está achando o caminho de volta. O filho pródigo, o que tem consciência da verdade e partiu para a apostasia voluntária, mas que Deus está de braços abertos para cortar o cabelo dele, tirar os piolhos, dar banho, pôr anel no dedo e retomar ele para a raça pura, como qualquer um desses aqui. E o filho mais velho também, que é aquele fundamentalista que está dentro da igreja, que o fanatismo tem cura. Está mostrando que o fanatismo tem cura. O cara não quis perdoar o irmão dele, não quis deixar o irmão dele, que estava perdido, estava para morrer lá no meio do chiqueiro. E está sim de irmão mais velho dentro da igreja, querendo acabar de empurrar os outros dentro do buraco. Em vez de ajudar, de ter amor pelas ovelhas, de cuidar das ovelhas, não se deixar, empurra e joga no buraco. Está preocupado mais em exterminar, excluir, combater, do que de colocar as pessoas. Temos que aprender a nos agregarmos, a agregar as pessoas à nossa vida. Isso é muito importante. Mas desde que o nosso olho e a nossa mente esteja voltada para a luz. Essa parábola mostra os tipos de pecador que tem no planeta Terra, que tem dentro da igreja. O que está perdido não sabe que está perdido, o que está perdido sabe que está perdido, mas mesmo assim Cristo morreu por eles. Então ele quer salvar todo mundo. O fanático, se ele quer ser curado, Deus vai te curar. Não importa o que você fez, o que deixou de fazer, você quer andar comigo, quer andar com Cristo? Cristo vai curar. Vai curar, vai restaurar e pronto. Então, imagem de Deus, você reflete no olhar. Porque você ama a Deus e ama o seu semelhante. Agora, se você ama a Deus e não ama o seu semelhante, você oprime o seu semelhante, você está com a imagem da besta e não com a imagem de Deus. Você está com a imagem de trevas. Você está com a imagem do príncipe das trevas. Tudo que Deus faz é na luz. Foi isso que ele explicou para Nicodemos lá no Evangelho de João, no capítulo 3. O capítulo todo foi para convencer Nicodemos disso. Que as pessoas que estão nas trevas, ela quer ficar lá escondidinha, ela não toma decisão do lado da luz. Porque ela está satisfeita lá nas trevas. Então ela não vem para a luz para suas obras não ser reprovada, porque não é feita em Deus. Mas quando ele tem consciência de que é mortal e de que Deus realmente quer salvar todo mundo e morreu na cruz para salvar todo mundo, ele sai das trevas e vem para a luz, como foi Nicodemos. Ele mostrou isso para Nicodemos. Você está no caminho certo. Por isso que você está se tornando um filho da luz. Então, esse é o projeto de Deus, salvar. Boa noite. Então, esse é o projeto de Deus, salvar. Se você tem a imagem de Deus, a pessoa que olha para você, está vendo o que no seu olho? A luz. E se você tem luz no seu olho, você tem luz no seu corpo. Se é assim, você vai atrair as pessoas. Por isso que ele chamou de sal
da terra. O que é sal da terra? Porque você sempre tem um tempero gostoso. Porque você anda com Deus. E você com isso atrai as pessoas, não repele as pessoas. Tem pregador, que às vezes nas igrejas sobe, e ele quer pegar um chicote e sair batendo nos olhos achando que é Jesus. Quer ficar batendo nos outros, ficar falando de saia curta, de decote, e de calça embalada a vácuo, e não sei mais o que, e um monte de tranqueira danada, feminismo absoluto dentro da igreja, machismo absoluto dentro da igreja, está tudo fora. Nós estamos deixando de alimentar as ovelhas para poder maltratar as ovelhas. As pessoas já custa ir lá, custa ter disposição para ir lá, aí a hora que chega lá é para ser maltratada. Isso não está certo. O sermão de Cristo o tempo todo foi mostrando amor pelas ovelhas, atraindo as ovelhas, curando as ovelhas e morrendo por elas. Então, se isso é o que nós estamos fazendo, nós estamos realmente expondo luz nos nossos olhos, expondo luz no nosso corpo. E atraindo as pessoas, porque ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Porque comida sem tempero ninguém merece. E nem salgado demais ninguém merece. Ninguém dá conta de comer. Meu coisa está comendo comida com areia, não dá conta. Agora, luz do mundo e sal da terra é bacana, no tempero. Agora, quando a gente fala de imagem da besta, nós estamos falando não só do vínculo papal que nós vamos estar comentando dentro do Apocalipse, mas do vínculo do príncipe das trevas, que é ele, no capítulo 13 de Apocalipse. O final do verso 2 do capítulo 13, está dizendo que o dragão, o príncipe das trevas, deu o seu trono e grande poderio para... Então foi ele que deu a imagem para ela que ela tem hoje. Então tanto faz essa imagem da besta, está na besta, ou está em qualquer um que está fazendo besteira, é a mesma coisa. Entende? Porque essa é a insígnia, esse é o brasão do príncipe das trevas. É quando a pessoa olha no teu olho, e no teu olho tem o quê? Luz. Trevas. Esse é o brasão. E aí no seu corpo todo será? O que quer dizer com o seu corpo todo? Testemunho. Você não consegue amar, você só consegue odiar. É ter raiva disso, é ter raiva daquilo, não sabe perdoar isso, não sabe perdoar aquilo. Isso é ter a imagem do príncipe das trevas na cara. Que quando projetada num governo que juntou Estado com igreja, aí é chamado de imagem da besta. Observe o capítulo 13 de Apocalipse, do verso 15 ao verso 17, você vai ver no que se deu essa questão de imagem da besta. Lá está dizendo que faz com que a terra e os que nela habitem faça uma imagem à besta que recebeu a ferida da espada e vivia. Presta atenção, irmãos. Quem foi que recebeu a ferida da espada e vivia, que a profecia aí está apontando? Em 22 de fevereiro de 1798. A Igreja Católica. Está falando do papado. O Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier lá na Itália, no Vaticano, e levado para a França, onde ele morreu no exílio. Então, essa besta representar, porque besta, Daniel 7,17, animais em profecia, são formas de governo, não é uma pessoa. Mas quem está representando essa união de Estado e Igreja nessa ocasião, durante 1260 anos, foi o papado. Ali cai então o Pio VI, mas só que foi estendida a liberdade religiosa e outros papas começaram a ressurgir após ele. Outro veio para substituir Pio VI. O Papa Pio VI morreu no exílio, mas outros surgiram substituindo ele, mas para adequar ao novo sistema agora proposto pela liberdade cristã após a vitória da Revolução Francesa nesse contexto. Era um assunto voltado para a política nacional e internacional da Europa naqueles dias, mas que refletiu fortemente na igreja por causa da profecia. E que a profecia comentava, esse massacre, esse genocídio duraria somente 1260 anos. E durou só isso. Aí, como sacrifício contínuo, representando agora as intercessões propostas pela Igreja Católica, que levou o rei dos francos em 508, 30 anos antes da supremacia papal entrar em evidência, que estava doida para achar um parceiro dos bárbaros para se tornar cristão, e achou o primeiro bárbaro a se converter das 10 tribos bárbaros,
foi Clóvis. E passou a fazer um trabalho missionário forte dentro das suas tribos, que as suas tribos tinha vários reis. E eles aceitaram ele aos 16 anos de idade, sendo rei de todos os povos bárbaros que compunham as tribos dos francos. Ele se tornou o rei único de todos eles. Eles aceitaram deixar a monarquia individual que tinham de clãs, de vários clãs que tinham seus reis, e o próprio Clóvis assumiu tudo. Era um cara tão inteligente e estrategista de guerra como foi Dari também, aos 15, 16 anos de idade também, quando ele começou a reinar por preposição indicada por Ciro, o rei da Medo-Pérsia, que tinha Cambises como príncipe, e colocou ele na jurisdição ali da Babilônia, aonde nós temos o desfecho das profecias escritas pelo profeta Daniel. Então é muito interessante isso aí. Então quando a gente entra no Apocalipse, do capítulo 3, desde o verso 13 ao verso 18, está mostrando uma movimentação aí terrível sobre a face da terra, dessa imagem da besta proposta aí dentro do contexto. Já no verso 13 do Apocalipse 13, está falando que faz com que a terra e os que nela habitem adore a besta cuja chaga mortal fora curada. Então, nós estamos falando aí de um poder mundial, união de Estado e Igreja, mas que tem poder de expressão mundial. E a forma de fazer com que isso aconteça, existem diversos movimentos que já lá em Efésios capítulo 6, do versículo 9 em diante, Paulo chama de potestades da maldade. Potestade da maldade é algo mais amplo, que já vem agindo já desde que Adão caiu. Seres de outros mundos que se agregaram a Satanás e começaram a formar esse exército conhecido na Bíblia, então, por potestade de maldade. Mas os seus tentáculos, como um grande povo, vem juntando religiões, vem juntando empresas, pessoas físicas e jurídicas sobre a face da terra, tanto no quadro político como religioso, para poder criar força para realizar a vontade do príncipe das trevas. O que nós temos a favor, nosso, como mortais, como servos de Deus, o verso de 1 a 3, mostra que quando Jesus estiver chegando na terra, Lúcifer vai ser preso, mas ele mostra o lugar que ele vai ser encontrado, lá no abismo. Ele vive nessa região chamada de abismo. Nós não sabemos geograficamente apontar onde que é essa região, esse abismo. Mas quando a gente olha para o Gênesis, no capítulo 1, criou o Senhor Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. Então, o planeta Terra, o espaço sideral, dá-se a impressão que esse espaço sideral da Via Láctea, aonde não tem luz, tem um abismo. E no meio desse abismo, do espaço sideral, está cheio de muitos planetas. Então, num desses aqui, do abismo, que está em volta do planeta Terra, dentro da Via Láctea, ele está confinado, ele não está preso. Ele tem ali dentro do abismo, nesse abismo, vamos entender então, digamos que esse abismo seria o espaço da Via Láctea. Ele só não tem permissão de atuar aqui mais, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 30 e 31, ele está dizendo bem claro aí, que aquela voz que estava falando com ele, e que tinha uns que estavam entendendo que era uma voz inteligível e outros que não estavam entendendo nada, achando que era um trovão. Mas os que entenderam que era uma voz inteligível, estavam achando que era um anjo que estava falando com ele. Só que no idioma universal, que aqui na Terra não falava mais. Por isso que eles não souberam classificar que idioma era esse. Mas que era um idioma inteligível, porque alguém disse que era um anjo que estava falando com ele. Então teve alguns que entenderam. Então dividiu em dois grupos. Só que Jesus fala, essa voz não foi por causa de mim, mas foi por causa de vocês. Sabe o que está acontecendo? O príncipe das trevas deste mundo, ele foi o quê? Julgado, condenado e foi expulso. Então ele não está mais aqui. Ele age aqui através das potestades da maldade. Ele está onde? Lá em Apocalipse 20, verso 1 até o 3. Ele está no abismo. Então aqui ele não entra, agora no abismo ele circula. Só que quando iniciar Apocalipse 20, de 1 a 3, que é a chegada de Cristo, vai vir um anjo que tem a chave de quê? Do abismo. E ele não sai mais do abismo. Acabou. Ele está trancado dentro do abismo. Subentende-se que hoje ele circula no abismo e fora do abismo. Ele só não entra no planeta Terra.
Então deixa um ensejo, deixa uma indicação que ele circula em outros mundos, galáctico e intergaláctico. Só que em mundos dominados pelo grande conflito, onde acontece o conflito. Não adianta a gente querer ir muito longe, que já tem muita bronca aqui dentro do planetinha Terra, para nós cuidar. Mas o assunto é sério. O fato é que o anjo chega e ele vai ser preso nesse abismo. Ele vai ficar totalmente preso no abismo. Com certeza, ele vai ficar vivo durante 1000 anos, vai se alimentar, tudo bem, mas as pessoas que acessam ele lá no abismo, esses seres caídos que têm contato com ele nesse abismo, e que circula aqui no planeta Terra, que não está proibido de andar por aqui, é os que compõem esses demônios, esses poderes das trevas, aí, das potestades da maldade, dos quais o sistema aí besta que nós temos na Bíblia, que tem 3, nós vimos que na aula passada, Clovis foi o embrião da besta do abismo, que se tornou a França, que militarizou a Igreja Católica durante os 1260 anos. Durante os 1260 anos da Inquisição. O governo político religioso de Roma, o Roma papal, é a besta do mar. E a besta da terra, os Estados Unidos da América, de onde vai partir a última grande crise, que nós vamos estar estudando na aula que vem, provavelmente, o decreto dominical. Vai partir de lá, da besta, da terra, mas ele faz tudo com a primeira besta na sua presença. E não se esqueça que esses 3 países é a base principal da ONU, que tem o atual Tribunal da Inquisição à disposição de julgar as causas internacionais, que até por enquanto tem feito com uma certa coerência, mas daqui e dali acontecem algumas incoerências que a gente já viu aí nas histórias passadas. Junta todo mundo e vão para cima para resolver, porque eles não estão querendo se submeter àquilo que nós estamos impondo. Então existe aí um fundo ditador nesse contexto todo, queira ou não, mas que está funcionando desse jeito até agora, mal ou bem, mas está funcionando. Mas isso, a qualquer momento, Apocalipse 12:17 diz que isso vai virar contra os remanescentes. E o dragão irou-se contra a mulher, e nós estamos falando de quem? Do chefe das potestades, do criador das potestades. Do mesmo jeito que hoje, dentro dos presídios do Brasil inteiro, tem comando de rebeliões, de ataque contra ônibus, contra cidades, contra partidos, contra pessoas, ordens de crimes de toda a natureza, também de dentro do abismo ele está comandando toda a estrutura de trevas, por isso que ele foi chamado na Bíblia de príncipe das trevas. Então, a imagem da besta, fazer morrer, para que ninguém compre, que ninguém venda, fazer que seja morto ou torturado, todo aquele que não aceitar a imagem da besta, é algo que está identificando com aquele sistema da abominação desoladora. Ou seja, está dizendo aí na profecia que essa besta que recebeu a espada da ferida e vivia está apontando para a besta do mar. Está apontando para o que aconteceu com Pio VI, que foi o último dos perseguidores, o último dos inquisidores, que ela vai voltar a fazer o que fazia antes: torturar e matar. E é o que nós estaremos estudando na aula seguinte, sobre o decreto dominical, para que ninguém compre, ninguém venda, se é aquele que tiver o número ou o sinal da besta. E Deus tem o sinal dele, nós vamos ver isso também, que é um assunto bíblico, estritamente bíblico. Então, hoje nós não vamos entrar nesse contexto. Do mesmo jeito que houve um selamento nos dias de Ezequiel, também haverá um selamento hoje, nos nossos dias. A diferença do selamento que houve nos dias de Ezequiel, no capítulo 9, verso de 1 a 4, porque está em Apocalipse 7, de 1 a 3, é só uma. Aquele lá era gente para ir se recuperar no cativeiro. Ainda tinha gente se salvar e se perder. Mas o selamento que vai acontecer hoje é de salvar para sempre ou se perder para sempre. Os que receberam o selo de Deus agora no desfecho do conflito, esses estão salvos para sempre. Até creio piamente que hoje as pessoas morrem já, durante esse tempo do juízo de Deus, ele já morre selado, ou salvo, ou ele morre sem selamento, perdido.
Porque Hebreus 9:27 fala que o juízo começará pelos mortos. Cabe ao homem viver uma vez, depois disso vira o juízo. Então, ou você morre selado em Cristo, ou você morre sem o selo e está perdido. Ninguém morre no meio do caminho. Ou está salvo, ou está perdido. Ou morre salvo, ou morre perdido. E antes de Jesus voltar, ele levanta e julga todos os vivos. E aí aqueles que tiverem o sinal de Deus, que são chamados na Bíblia de raça eleita. O que é raça eleita? Vocês lembram o que é raça eleita? Qual a diferença do raça eleita para raça pura e para raça caída? Lembrou? Raça eleita é o cristão convertido, que obedece a palavra, que procura viver a palavra, ensinar a palavra, que ama a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, que está nesse foco de alcançar esse padrão, que vigia para alcançar esse padrão, para não falar para os outros o que ele não quer ouvir, não fazer com os outros o que não quer que se faça com ele. Nós temos que vigiar o tempo todo para que isso seja real na nossa vida. E às vezes dentro da igreja mesmo, nós vira e mexe, nós estamos fazendo isso com os outros, ou sendo vítima desse tipo de coisa. Então isso não pode acontecer. Como eu falo dentro da igreja, dá a impressão que é lá dentro da congregação. Não, é na extensão do nosso trabalho, da nossa vida. Nós temos que nos cuidarmos quanto a isso. O que nós somos lá dentro da igreja, nós temos que ser em qualquer lugar onde a gente está. O mortal que nós somos, o pecador que nós somos. Mas, igual Pedro, estava afogando lá no mar, mas não soltou da mão de Cristo. E isso nos leva a amar Cristo. Isso nos leva a amar o semelhante. Isso nos leva a entender que nós não somos melhor do que ninguém, não somos mais e não somos menos do que ninguém. Então, esse perfil nós temos que adotar, porque é nesse perfil que a gente vai conseguir fazer com que Cristo reflita a sua imagem nos nossos olhos, que é luz, e no nosso corpo. Se nós não refletirmos essa imagem, se nós não tratarmos o nosso semelhante dessa forma, nós estamos refletindo o contrário, o inverso. É trevas no olho, trevas no corpo, no testemunho. Aí o príncipe das trevas vai conseguir espaço na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso negócio. E as coisas desandam. Não significa que se a nossa vida está desandada é porque os príncipes das trevas estão tomando conta. Não. A fé precisa ser provada como ouro. Não for muitas vezes por causa da simples fé. Nós precisamos de uma fé mais apurada, porque nós não sabemos do que nós vamos enfrentar amanhã, de que forma que Deus vai precisar de usar a gente. Então, às vezes, acontece o que grandes sábios aconteceu. João Batista. Olha a sabedoria que tinha João Batista. João Batista teve riqueza? Não foi rico, coitado. Jeremias, olha a sabedoria que tinha Jeremias. O que Jeremias passou a vida inteira? Apanhou, sofreu, foi jogado em lama, choro e o tempo todo. Não teve gosto nem de viver com a família. Então a gente olha para esses servos e servas de Deus do passado, que não conseguiram se estabelecer em nada, mas foram frutos do amor de Deus. E tem o galardão deles garantido para brilhar, como nós vimos na aula passada, no capítulo 12 de Daniel, para sempre, eternamente, porque eles não só buscaram entender a palavra, mas procuraram ensinar a palavra e brilharão como as estrelas do firmamento para sempre. Então tem o galardão deles garantido no reino eterno. Essa vidinha que nós achamos que está sofrida, irmãos, isso passa tão rápido quanto uma gota de orvalho que escorre na pétala de uma flor. Ela vai para o chão, antes de bater no chão, os raios solares secam ela. Assim é a nossa vida. Passa tão rápido que a gente não percebe que os raios solares já secou ela. É muito rápido. 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, 120 anos. Irmãos, passa numa rapidez. O vigor da juventude passa numa rapidez. E o planeta, só de pecado do nosso ancestral maior, Adão e Eva, dos nossos pais, para cá, nós já entramos no 7º milênio, desde o ano 2000. 7.000 anos de história de pecado. Nós estamos começando a contar 6.000 e tantos anos já de história de pecado, até Jesus voltar. Então, irmãos, nós tivemos já 25 glaciações no planeta Terra. A cada 10.000 anos acontece uma. Daqui menos de 2.000 anos vai acontecer outra. O planeta todo congelar todinho. Então eu não sei se Jesus vai voltar antes ou depois. Não tem nada garantido. A única coisa garantida que tem é que esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes. Se Jesus não tiver voltado até lá,
eu tenho certeza absoluta, não tenho a menor dúvida do que eu vou dizer aqui. Nós vamos estar preparados para viver em outros planetas. Eu já estou estabelecendo sedes na Lua, preparando para viajar para Marte, para fazer colônia lá em Marte. Então, com certeza isso estaria acontecendo. Mas se Jesus voltar antes, que tem tudo para ele voltar nos nossos dias, irmãos, essa glaciação, quando acontecer, só vai ter defunto aqui no planeta Terra. E lá no abismo, o príncipe das trevas vai ficar estritamente preso e agora com um guardião celeste altamente poderoso. Entende? Vocês lembram Gabriel, o poder que ele estava nos dias de Cristo quando ele veio para ressuscitar Jesus? O que aconteceu quando ele chegou? Todo mundo vazou fora. Terremoto. Um terremoto. E quem viu ele, na hora que ele chegou, desmaiou tudo. Um anjo. E um anjo que matou quantos e quantos numa noite só? 188 mil soldados. Entende? Preparados. Um só membro de raça pura. Então você está entendendo o que é um ser de raça pura? Então é muito sério esse assunto aqui. Jesus está perto de voltar. Mas para que ele volte, só está faltando eu e você cumprir com uma coisa: pregar o evangelho a todo o povo tribilíngue. Sair desse estágio de letargia, de mornidão, de sono espiritual e assumir essa posição objetiva de evangelizar. Não fique esperando brilhar a cabeça igual de Moisés, não, quando desceu do monte, porque isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer o dia que nós também vemos Jesus como ele estava vendo, cara a cara. Que é isso que é corruptível, será revestido da incorruptibilidade. Como Moisés continuou corruptível e ele estava com ele lá em cima do monte 40 dias, ele desceu e estava todo brilhando, teve que tampar o rosto, estava incomodando as pessoas. O dia que Jesus voltar, nós vamos brilhar o corpo todo. Mas até lá, nós não estamos tendo o contato que ele teve face a face, então não espera brilhar para poder começar a fazer trabalho missionário, não. Não espera brilhar para você ser batizado, porque o batismo é fundamental nessa agregação ao povo de Deus, porque Cristo diz: se você não batizar na água e no Espírito, você não pode nem ver, quanto menos entrar. Então fique atento para você viver o seu batismo. Isso é muito importante. Que Deus abençoe a mim e a você, que esse estudo tenha ficado claro, e na próxima aula, se Deus quiser, aprofundaremos no contexto. Vamos encerrar com a oração? Santo Deus, ilumina-nos, inspira-nos com teu Santo Espírito. Amém, Senhor. E capacita-nos, Senhor, a cumprir com a missão que tu tens confiado a cada um de nós. Amém. Perdoe nossos pecados, nossas debilidades e fraquezas. Fortaleça a nossa fé e capacita-nos a andar com retidão nos teus caminhos e a levar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua, no mundo ao nosso redor. E que a tua igreja, teu povo, sobre a face da terra, consiga também, pela tua graça e a tua bênção, cumprir com essa missão. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.